Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com o advogado do nosso time, Tiago Balbino, que vai se apresentar. A gente achou super importante, já que nós estamos trazendo francadores, franqueados, consultores e até advogados, a gente achou muito importante trazer o Tiago aqui, porque ele tem feito um trabalho muito legal lá no escritório e o assunto dele é um assunto assim, né, top, que eu e a Thaís, né, pouco entendemos, né, Não, mas Thaís? também acho que pouca gente fala, né? É. E é super importante. Por isso que a gente resolveu trazer você aqui, Ti, para se explicar um pouquinho o que é, para que serve, né? E aí, mas antes, por favor, se apresenta aí pra gente, o pessoal saber que você não está falando besteira. É, exatamente. Primeiramente, muito obrigado, meninas, por essa oportunidade de poder falar um pouquinho com vocês aí sobre marcas, né? Não só no aspecto jurídico de proteção, mas falar um pouquinho também de como que a gente pode olhar para a marca como um ativo intangível que tem valor, né? Que tem valor econômico, que tem valor para o negócio. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para quem está ali no sistema de franquias, em que o ativo intangível, a marca, muitas vezes é o ativo que tem mais valor, né? Eu acho Exato, que É exato. engraçado, né? A gente não vê muito isso, tanto que, e aí eu falo isso pra Adriane direto, que é quem faz marcas ali. É um ativo super importante, dos mais importantes, na verdade. Ah, o mais Quando a gente importante, né, fala que eu em acho, é. franquia, e aí ele começa mal registrando tudo errado, porque quer É. economizar nessa fase de registro, e Não, ou não aí você entende, ou às vezes não entende quais classes que ele tem que registrar, como é que ele tem que proteger, e aí começa pela marca, aí depois tem um monte de outros elementos que ele deveria também proteger, dependendo do segmento de atuação, que ele nem sabia ele nem então, sabia que tinha possibilidade. isso é um exatamente. pouco você não reconhecer, você como dono da marca, você não reconhecer o quão importante Tanto é é, aquilo. exato. Eu, como advogado de propriedade intelectual, né, atuando não só no aspecto de proteção, mas também ajudando clientes a estruturarem, né, dentro do escritório com vocês, a estruturarem negócios, usando os ativos intangíveis muitas vezes como lastro, né, você acaba vendo que a valoração da marca, a valoração de outros ativos de propriedade industrial, como uma patente, um desenho industrial, ela tem um aspecto ali muito particular, que é diferente de uma avaliação de empresa, né, por exemplo. Então, muitas vezes, os empresários, quando eles vão fazer um valuation, né, eles fazem dentro daquelas metodologias financeiras, de fluxo de caixa descontado, né, tentando trazer os ativos a valor presente, projetando receitas futuras, e oferece isso para um investidor, né, considerando ali o potencial de retorno que aquilo pode trazer. Só que quando a gente olha para um ativo intangível, uma marca, uma patente, por exemplo, né, é importante ter uma abordagem um pouco mais centralizada no ativo e não no negócio como um todo, né. Então hoje, por exemplo, uma avaliação de marca, você vai considerar algumas abordagens que são muito comuns nesse segmento, né. Então você tem principalmente 3 abordagens para fazer uma avaliação de marcas hoje. Uma é a abordagem da renda, aí tem a abordagem do custo e também tem a abordagem de mercado, né. Então a abordagem da renda, muitas vezes, você vai olhar para como uma marca, enquanto um ativo intangível, ela tem capacidade de gerar caixa para uma companhia, pra uma entidade. Para que eu, como dona da marca, teria interesse em avaliar minha marca? Excelente pergunta. Geralmente nos laudos de avaliação, nós chamamos de declaração de propósito. Então toda avaliação de marca, ela começa ali o laudo com uma declaração de propósito. Então por que que eu estou fazendo uma avaliação de marca? O que que é mais comum? Geralmente se faz uma avaliação de marca quando você vai entrar, por exemplo, numa rodada de investimento. Então você precisa receber um novo sócio no negócio, esse cara vai fazer um aporte de capital, ou você tem, por exemplo, se for uma companhia, né, um programa de stock options ali, e você precisa definir o preço justo do ativo, né, das ações que ele vai adquirir. Muitas vezes você vai vincular isso aos intangíveis que aquela empresa tem, né. Muitas vezes também você quer vender a marca, às vezes é uma operação separada que você não faz mais sentido para a empresa continuar com aquela linha de produtos e ela faz a venda da marca, às vezes em conjunto com uma fábrica, um estabelecimento industrial, ou somente a marca separada. Então são situações em que a avaliação da marca é muito importante. Teve um caso de bem interessante de avaliação para recuperação judicial, né? Exatamente. Porque aí você avalia tua marca, sua empresa está passando por dificuldade, mas tua marca no mercado tá legal, tem reputação, identifica um produto que o pessoal gosta, avalia a marca e ela é oferecida como uma garantia numa recuperação judicial. Isso é Exatamente. Também é muito comum. Isso também é uma outra possibilidade. Você vai tomar um empréstimo, um financiamento bancário.
Às vezes no mercado de capitais, você pode oferecer a marca ou a patente mesmo, o desenho industrial, que são outros ativos, né, intangíveis, como lastro, né, como collateral, né, que é a garantia colateral daquela operação. E aí você tem que fazer uma valoração, uma avaliação do ativo. E é interessante também observar o seguinte, que entre marca e patente tem uma diferença de valoração. É bem interessante. A marca, à medida que o tempo passa, a marca tende a valer mais, né? Claro, Ah, é. existem situações excepcionais de perda de reputação, mas a tendência é que, à medida que o tempo vai passando, a empresa vai conquistando o mercado e essa marca vai gerando Ganhando mais mais caixa, valor. ganhando mais valor. Já com a patente é diferente, porque a patente ela tem um prazo de vigência, né? 20 anos para invenção e 15 anos para modelo de utilidade. Então, a vida útil dela vai reduzindo o valor de mercado que ela tem. Então, uma patente ela nasce com um valor de mercado mais alto, pelas projeções de geração de caixa que ela vai ter, mas à medida que você vai avançando na vigência dela, Vai menos perdendo tempo valor. aí ela vai diminuindo Menos de valor. tempo de exclusividade você vai ter. Exatamente. Então, olha que é uma peculiaridade. Às vezes tem empresas, startups, por exemplo, que tem uma patente e uma marca. E vai fazer uma valoração, uma avaliação, às vezes usa uma abordagem inadequada, uma abordagem genérica, às vezes você tem que separar os ativos. Então, uma patente, você vai fazer uma avaliação pensando nessa questão da vida útil. Uma marca, você já vai projetar de acordo com a capacidade de geração de caixa Se dela. você puser na mesma avaliação, você está perdendo em alguma ponta, Você né? está perdendo em alguma ponta. Exatamente Com isso. certeza. Não, isso é importante porque a gente tem um momento aí de mercado que muitas marcas estão sendo incorporadas, né? Então, uma Exatamente. marca comprando como tem algumas marcas que estão em dificuldade, a gente tem grupos que estão, na verdade, adquirindo outras marcas para fazer parte do pool, né? Hoje, quando você tem uma plataforma de marcas, você não perde aqueles franqueados bons, porque às vezes o mercado está esgotado para uma marca X, mas ele pode trabalhar num outro segmento, às vezes até dentro do próprio segmento, mas com outro tipo de produto, e aí você não perde esse franqueado. O que acontece? Está crescendo o número de multifranqueados, né, no Brasil. E o cara é assim, ele está rodando, está com 10 unidades. Ele começa a não ter mais espaço naquela marca, onde ele está, né, onde é o território de atuação dele, ele começa a pegar outras. Às vezes é interessante quando você tem um multifranqueado que tem outras marcas, mas para alguns franqueadores, deixa de ser muito interessante quando esse multi não está dentro da mesma marca, né? Uhum. Porque não está concentrado no mesmo grupo. Então, você tem 4 marcas, o cara está lá, mas ele está dentro do grupo. Não, começa ele ficar pingando com muitas marcas, uma muito diferente da outra, às vezes alguns até reclamam que de repente a atenção dele ou a capacidade de gerência dele, né, de gestão, de operação, fica um pouco prejudicada. Então, eu acho que é um assunto super importante, mas, ao mesmo tempo, a gente vê eu não diria que é ignorância, mas eu acho que é um franqueador. Cultura, né? Que cultura, acho que pode ser, que não percebe. Toda vez que a gente vai começar um trabalho, a primeira coisa que a gente faz, vamos avaliar a marca, né? Um Avaliar diagnóstico não, né? da marca, Vamos ver a diagnóstico. situação da marca. A situação da marca. Dá para a Adriane vê, sempre tem um pele. Ah, não, mas essa aqui está faltando, essa aqui tem oposição, sempre tem algum buraco ali que o cliente não sabia, ou ninguém. Ele acha que ele entrou com o protocolo de registro da marca, está feita, a marca é minha. Ele não tem percepção, não tem o entendimento do processo. E olha que né? interessante isso, né? Essa proteção inadequada da marca no INPI, ela muitas vezes vai impactar na valoração, na avaliação econômica. Por quê? Porque a avaliação econômica da marca, ela tem algumas abordagens próprias para isso, né? Mas no final do dia é uma projeção de fluxo de caixa. Então você vai projetar fluxos de caixa pensando em 4, 5 anos para frente e vai aplicar uma taxa de desconto nessa projeção, e essa taxa de desconto é geralmente a taxa de risco, né? Então é o risco que o investidor ele avalia naquele ativo, ele vai aplicar esse risco para reduzir o valor daquela projeção futura, que é o valor presente. Então, uma marca, por exemplo, que está mal protegida, com uma proteção inadequada, com classes incompletas, ou até mesmo uma marca registrada para um conjunto marcário, um logo, né, de uma forma, e o uso já é completamente diferente. Todas essas situações geram exposição a risco. E esses riscos, muitas vezes, eles têm que ser mensurados eles em vão termos de diminuindo avaliação. o valor. Exatamente. Então, quanto maior o risco, maior é a taxa de desconto na avaliação. Isso reduz o valor de mercado da marca. Por isso que é importante ter um compliance, uma conformidade, de gestão desses ativos intangíveis para que eles não tenham essa exposição a esses riscos. Principalmente, às vezes, uma empresa vai passar por um processo de M&A e ali na fase de due diligence são identificados esses riscos e isso vai para a mesa de negociação, né? Então, mas, Thiago, você que atua, né, diretamente nisso, é a tua área, você sente que essa preocupação
ou esse olhar que você acabou de explicar, ele é crescente, cada vez mais os empreendedores, os empresários, os proprietários de marca estão prestando atenção nisso, ou é uma coisa que tá lá, tá na lista do to-do, mas não é uma coisa, não é prioridade para eles agora? Então, Mel, olhando assim, pensando no horizonte aí de médio prazo, tem tido uma evolução cultural no Brasil, principalmente dos empresários, assim, até mesmo de buscar proteção de marca, porque se puxar 20 anos atrás, é uma coisa muito, assim, não era banalizada, mas era uma coisa que não era muito de conhecimento dos empresários, né? É só olhar as estatísticas do INPI. De 2015 para cá, teve um salto de mais de 2.000% em depósitos de marca no Brasil, e de empresas nacionais, não empresas estrangeiras, né? Então, tem uma curva ali de aprendizado da importância de se registrar uma marca, visualizar a marca como um ativo. Agora, sobre a questão de você ter uma proteção adequada para esse ativo, pensando numa avaliação dele, ainda é uma fase que a gente está ainda muito incipiente, sabe? Acho que é um processo cultural que acho que vai levar mais tempo. Eu tenho uma outra pergunta, Tchê. Se eu estou num processo de venda da minha empresa, o que normalmente se vê é uma avaliação ali financeira, né, do comportamento financeiro e das expectativas de geração de caixa futuros, normalmente é assim que acontece e tal, e aí a gente chega num valor. Se eu fizer essa avaliação de empresa normal e olhar agora para a franquia, que sempre tem ainda uma intenção de expansão, quando eu faço a avaliação, eu deveria fazer duas, então, né? Exatamente. Uma avaliação da geração de caixa e uma avaliação da marca, porque são coisas muito distintas, né? Muito, porque a avaliação empresarial, a avaliação da empresa, muitas vezes, ela vai olhar para o fluxo de caixa, né? Para a geração de caixa daquela empresa, daquela companhia, só que ela vai ter um olhar muito no operacional. Ela não vai olhar para aquele valor que a gente chama de valor extracontábil do ativo. Então, uma marca, por exemplo, ela tem quando você vai fazer uma avaliação de marca, você vai tentar investigar que aquela marca tem um chamado preço-prêmio. O que é o preço-prêmio ou o valor-prêmio de uma marca? É uma gordurinha no preço de venda de um produto, por exemplo, preço de gôndola, né? Que é o valor que aquele produto é vendido a mais, né, mais caro do que os produtos concorrentes. Eu sou dessas. Entendeu? Eu compro pela marca, você também? Pela marca? Eu compro. Muitos produtos a gente acaba comprando pela marca. A confiança que a gente deposita na marca. Então e às vezes você tá pagando mais caro, né? Não tem problema pagar mais caro, né? Esse pagar mais caro é o chamado preço-prêmio. E na avaliação da marca, você consegue pegar esse preço-prêmio, identificar ele nos pontos de venda do território que você está avaliando, que é o mercado daquela marca, em comparação com os concorrentes, e projetar isso para 3, 5 anos, entendeu? E aí, com isso, você consegue ter uma ideia do valor intrínseco da marca. E não necessariamente está ligado ao desempenho operacional. Isso não é feito. Não, nunca vi também. Assim, não é uma praxe. Existe uma praxe de colocar ali uma expansão territorial. Quantas franquias eu consigo... Quantas lojas? Quantas lojas eu consigo abrir num período de 5, 10 anos? Isso vem. É um plano de expansão. Mas não tem nada a ver com você avaliar a marca como um ativo. Como eu avaliaria uma prensa, uma esteira, né? Um negócio de fábrica, um equipamento. Assim, né? Não, e o engraçado é que às vezes você conversa com um proprietário de um negócio, ele fala, mas você tem a marca registrada? Não, doutora, eu tenho o contrato social, está registrado na junta. A marca está lá. Não, mas uma coisa é o contrato social, a razão social, a junta comercial. Outra coisa é a marca. Mas eu preciso registrar em outro lugar? Então, você vê que às vezes as pessoas pensam que porque elas têm um contrato Mel limitada e está registrada, a marca já está segura. Está lá, Mel limitada na junta comercial, que eu preciso fazer mais alguma coisa? Não, tem. Isso em relação à marca ainda tem muito... Desconhecimento, desconhecimento, né? Eu acho que é desconhecimento. E olha que coisa, né? Se você puxar as normas contábeis hoje, que todas as empresas têm que seguir no Brasil, né? Os comitês de pronunciamento contábil, tem um comitê que é o CPC 04. Ele regula os ativos intangíveis no Brasil. Como que... Nossa, Thiago, só um comentário. É nerd, né? Porque, gente, é importante dizer que o Thiago é marido da Adriane, que vocês vão ver, né? A gente gravou com ela um episódio aqui falando sobre marca,
Eu fico imaginando que são os dois conversando Bêbados, à tá noite, louco. no jantar, um fala da marca, outro fala do coisa, NPI, valuation. Deve ser um assunto A interessante. gente assistindo É, novela é. e eles assistindo É. documentários. A criança vai. olha, E o tem- bebê tem deles vai dessas. nascer já escrito É. tudo. Ele vai crescer. Wikipédia, né? Ele vai crescer Mas já com desculpa, foi marca. só um comentário Ele, à ele vai parte. ser uma marca já, o molequinho. Vai ser uma Vai nascer com marca. aquele Rzinho. É, né? Marca registrada. É. Esse é meu filho. Não, gente, não dá. É muito Mas engraçado. desculpa a brincadeira, mas continua. Então tem esse comitê o quê? Isso, o Comitê de Pronunciamento Contábil, que é o CPC 04. Ele regula a maneira como as entidades, as companhias precisam avaliar e contabilizar, né, escriturar os seus ativos intangíveis no balanço. Então, mas uma marca eu vou ativá-la no balanço? Então, isso que eu ia falar. O CPC 04, ele não autoriza você ativar no balanço uma marca que foi gerada internamente. É diferente de uma patente. Patente eu até consigo. Eu pego o custo histórico, né, que eu tive com o desenvolvimento de P&D ali para fazer um projeto, um produto novo, uma IA que eu criei na minha empresa. Essas despesas eu consigo, grande parte delas, internalizar no ativo, ou seja, ativar ali no meu balanço balanço. como uma patente ali dentro daquela rúbrica, daquela subconta de ativos intangíveis, né? Já a marca não. A marca você só consegue trazer ela para dentro do balanço quando ela é adquirida. Então você precisa numa operação de M&A ou numa operação de cessão de marca mesmo, você compra a marca separadamente, você adquirir essa marca pelo valor justo, que é o valor de mercado, né? E aí, com esse valor que você pagou na marca, você joga ele para o seu balanço patrimonial lá no ativo não circulante, na subconta de ativo intangível. Essa é a prática contábil, né? Mas isso é apenas para fins contábeis, tá? Então, o valor da marca não é porque você não consegue ativar a marca no balanço quando você Que ela criou não essa é um marca, ativo. que ela não é um ativo, ela é um ativo intangível da companhia, até porque lá no CPC 04, a definição para você poder falar se é ativo ou não, intangível, é que a entidade tenha controle sobre ele. E uma das maneiras de você ter controle sobre um ativo intangível é efetuando o registro no INPI. Então é isso que vai te dar o direito legal sobre aquele ativo, é igual um imóvel. É com a matrícula ou com o direito equivalente que você vai exercer a sua propriedade sobre aquele bem. Então, para a contabilidade, né, o CPC 04 fala isso, por isso que é importante registrar. E se você não registra uma marca, não obtém uma patente de um produto, você não tem um ativo do ponto de vista contábil, porque você não detém o controle legal sobre ele, conforme a definição do CPC 04. Então, a gente teve um caso no escritório lá da Banes, se lembra? Que a Banes entrou numa recuperação judicial. Não era recuperação, Era concordata na época. Era concordata na época. E um fornecedor acabou adquirindo a marca. E ele tentou continuar a gestão lá das lojas, mas acabou não dando certo, até porque ele não era varejista, né? Então, mas aí me explica uma coisa, então, quando uma empresa entra hoje, não falando em concordata, em recuperação judicial, a marca está lá, né? Em recuperação não, Mel, sabe por quê? Na recuperação, a tendência ou a intenção dela é sair e continuar explorando a marca. Acho que a gente está falando de falência. Então, mas, quando convola. Mas espera um pouquinho. Eu, na recuperação, posso falir, né? Porque eu me lembro lógico, que a empresa do meu ex-marido tentando. estava, na época, em concordata e faliu dentro da concordata. Sim. Pode acontecer. Uma das consequências é você sair e se recuperar. Outra não. Não recuperar e ir convolar em pro falência. beleléu. Tá. É. E a marca? Num processo desse, a marca vai junto? A marca Ela vai perde o junto. valor? Zero? Não, ela não. Olha que coisa, né? Tem dois cases muito interessantes em Isso é GNJ. bom. Um que é o da marca Mapping, antiga Mapping. Mapping! Ela foi uma marca que a empresa foi Nossa, decretada a falência eu amava. dela, né? Foi um concordata primeiro e depois houve a convolução em falência. A marca Mapping, ela foi leiloada no processo falimentar por mais de 4 milhões de reais. Então ela foi adquirida, eu não lembro agora qual foi o grupo varejista que comprou. E agora, quando você... Estou falando agora por ignorância, mas eu tenho a impressão que foi agora, assim, muitos anos. Mas quando você arremata um bem em falência, ele vem limpinho, né? Exatamente. Que antes não, antes Ele vinha todo... ele vinha com todos os cacarecos, toda a macumba vinha junto. Agora não, agora vem bem. O mapping é verdade, porque alguém comprou, não me lembro quem, mas eu li isso, que tem alguém com os direitos de utilização da marca. Um outro exemplo, que
que aí não foi nem falência, porque a instituição financeira não vai à falência, mas aquele antigo banco Bamerindos, acho que é Bamerindos. Lembro. Bamerindos. A marca Bamerindos tem Ele até perguntou pra propaganda, né? gente, é Bamerindos? É Bamerindos. Bamerindos. Eu ainda era muito criança. É, lógico. Não, o Bamerindos era um Vou banco chutar muito. ele aqui, mas amei. Não, não vou nem falar os marcas de banco que eu já conheci que já sumiram no mapa. E esse Banco Bamerindos foi adquirido, se eu não estou enganado, pelo Banco Santander. Eu lembro que eu vi a notícia na época. E na época também foi no processo de liquidação extrajudicial do banco. Houve a avaliação da marca e a marca foi adquirida por um outro banco. Ainda não foi lançada. Essa marca nunca foi relançada no mercado Eu acho pela que nova titular. É o que mas vai acontecer com a Oi, né? A Oi também. É verdade, foi decretada a falência dela, né? Eu acho que a Oi é uma marca que. E é uma marca legal, né? É uma marca, É uma marca legal. Oi. Oi. Oi, eu acho legal. Simples e forte. Simples e forte, Mas você vê, né, como esse conhecimento é uma coisa interessante que as pessoas têm que entender, né? Essa questão de você ter uma avaliação da sua marca, ela não é só para esses momentos, né? Porque eu tô pensando aqui, se eu tô buscando investimento e franqueador fica muito, né? Buscando investidor e tal, eu ter uma avaliação da minha marca para eu saber do que eu tô falando, de quanto eu tô falando, é super importante eu ter isso Como é que no eu meu... vou pular quanto vale o meu negócio? É estratégico, né? Estratégico. Com certeza. Totalmente. E assim, muitas vezes os empresários não sabem, mas tendo a marca registrada, tendo ela como ativo, ela pode ser oferecida em garantia de financiamentos, de empréstimos, numa emissão de dívida. Então, às vezes, uma franqueadora, por exemplo, ela quer se alavancar e ela vai no mercado de capitais e emite lá uma nota comercial para expandir a rede, né? Essa nota comercial ela pode ser lastreada na própria marca. A marca pode ser a garantia colateral. Você vai fazer um instrumento de penhor, esse instrumento de penhor ele tem que ser registrado no cartório de títulos e documentos e, em paralelo, você faz a anotação do ônus, né, desse penhor lá na marca, no registro, lá no INPI. E aí você consegue, usando essa marca, captar recursos, entendeu? Então, agora, quais são os indicadores? Como é que eu avalio uma marca? Então, é o que a gente começou a falar lá no comecinho, que é o seguinte, a marca, você tem 3 abordagens que são as mais comuns para avaliação de uma marca. Você tem a abordagem de renda, a abordagem de custo e a abordagem de mercado. A abordagem de renda é a capacidade de geração de caixa da própria marca e não da empresa. Tipo royalties. Exatamente. Então, como que uma marca gera receita própria? Como que um ativo gera receita por conta dele? Através dos royalties. Ativo intangível, né? Uma patente, você faz uma licença de exploração, você recebe royalties. Uma marca, você cria um sistema de franquia e passa a receber royalties dos seus franqueados. Então, essas rúbricas que entram no caixa da franqueadora, por exemplo, decorrentes da receita de royalties, são rúbricas que eu posso atrelar, né, associar essas receitas diretamente à marca. É a marca que está gerando essas receitas, entendeu? Então você consegue fazer isso. E aí você começa a conseguir mapear todas as receitas geradas por aquela marca, e você vai projetar isso no futuro. E assim é uma abordagem de renda que eu tenho. Mas não é a única, geralmente se usa as 3 combinadas. A abordagem de mercado é aquela abordagem que eu vou olhar para o preço-prêmio, que é o que eu falei agora há pouco, né? Então eu vou comparar o desempenho daquela marca, o desempenho comercial dela, nos pontos de venda em relação às marcas concorrentes. Isso como? Que sejam equivalentes. Você vai ter que fazer um cálculo da média de preço de venda desse produto naquele local, naquele território. O território você que vai definir, que é a perspectiva do avaliador, né? Qual que é o mercado relevante que ele vai analisar. E você vai comparar com as 3 principais marcas concorrentes daquele setor. E a diferença de preço entre elas, por exemplo, se a marca que você está avaliando ela tem um preço muito mais alto do que as 3 principais concorrentes daquele mercado relevante, aquele território, essa diferença de preço é o preço-prêmio. Eu vou pegar esse preço-prêmio, novamente eu vou consolidar todas as receitas geradas naquele território que tem o preço-prêmio daquele produto e vou projetar no futuro. Por exemplo, o setor industrial é muito comum que uma empresa, por exemplo, alimentícia, tenha lá 5 categorias de produtos diferentes, para uma mesma marca. Imagina uma marca de pipocas, ela tem lá uma marca de 100 gramas, 500 gramas e 200 gramas. A regular, a premium. Isso, e aí você consegue descobrir o preço-prêmio em cada categoria. Você projeta também isso no futuro, consolidando as receitas de cada uma delas. Então eu posso ter um preço-prêmio numa categoria A que vai ser diferente do preço-prêmio da categoria B. O preço-prêmio ele é expresso em moeda corrente. Então eu pego o valor em dinheiro a mais desse produto em relação a esse aqui. Só que o preço-prêmio ele me traz uma outra informação também, que é a margem de contribuição reputacional de uma marca. A margem de contribuição reputacional é um percentual. Então, por exemplo, eu peguei um produto que eu vendi por R$10. O preço-prêmio dele é 2. Né? Imagina que a diferença de preço médio para os concorrentes principais. Esses R$2 correspondem a quantos por cento do valor da venda? 20%. Esses 20% é a margem de contribuição reputacional. Então, isso é um indicador interessante também para o empresário conseguir saber
o quão essa marca influencia na tomada de decisão Eu de compra. poderia fazer um caminho diferente, por exemplo, você faz a avaliação da minha marca e eu vejo que minha margem de contribuição da marca em relação à reputação é perto de zero. Uhum. Ou seja, minha marca não tem preço prêmio. Eu posso usar isso como uma informação da estratégia do meu negócio para eu conseguir chegar aos 20%, a 30% de reputação? Ou isso nem é feito, não é uma prática? Geralmente, quando você pega uma marca que ela não tem um preço prêmio, às vezes não é a marca líder do mercado, ela é uma marca ali que é um entrante daquele segmento e precisa fazer uma valoração. Se ela não tem um preço prêmio, geralmente o que os avaliadores fazem? Eles não dão tanto peso assim para essa abordagem, que é a abordagem de mercado, e vai tentar trabalhar as outras duas. Por quê? Porque se você não tem um preço prêmio, fica difícil de você projetar. Você vai projetar, vai ser um valor pequenininho ali, né? E a margem de contribuição reputacional, ela tá vinculada ao preço prêmio. Mas acho que isso também dá um choque de realidade, né? A Exato. gente achar que a marca Não, que vale tem, zilhão geralmente de quem é dono da reais. marca sempre acha que a O meu marca filho é o dele mais bonito, né? é a marca Exato. mais valiosa do mercado. E E não às é. vezes isso pode ser uma lição para o empresário. Ele visualizou ali naquela avaliação que aquela marca dele não tem um preço prêmio relevante. Por que que não tem? Acho que é o momento dele Exatamente. olhar para dentro também, tá? O meu posicionamento está fazendo sentido. Porque senão é como se eu estivesse vendendo um commodity, que tudo bem, setor de commodities, Isso, você não vai ter tanto peso assim na marca. Claro, tem raras exceções, mas o empresário, por exemplo, do varejo, que consegue agregar valor pela marca, se ele não tem o preço prêmio, alguma coisa no marketing dele, no Não posicionamento tá comercial, legal. não tá legal. E Exatamente. aí tem o último que é custo. Exatamente, que é a Análise abordagem de custo. Abordagem de A custo. abordagem de custo, ela vai olhar, é a abordagem mais próxima da avaliação contábil, né? Porque ela vai olhar para o balanço e para a DRE. DRE gerencial, não precisa ser necessariamente a contábil, né? Aqui no Brasil, sabe que tem as duas paralelas ali. Então, a DRE gerencial, ela vai trazer para o empresário ali todas as informações de investimentos em publicidade e propaganda que ele fez. Então, todos os gastos de publicidade é o chamado de ad cost, né? Que é o advertisement cost, custo de publicidade. Então, todos esses investimentos publicitários que foram feitos pela entidade, você vai internalizar esses custos no valor da marca. Por isso que é uma abordagem de custo. Então eu pego, por exemplo, aí eu olho para trás, né? Eu pego aí 3, 5 anos, faço uma média de quanto eu investi em publicidade e propaganda nesse período de tempo e quanto isso representa da minha receita operacional. Eu tenho uma relação de margem também de investimento em publicidade. E aí eu pego esse valor e internalizo já na valorização da marca. Isso já vai ali pro pacotinho do valor da marca. E depois eu vou para as outras abordagens, né? Vou tentando colocar mais valor intrínseco desse ativo para formar o preço total que eu vou colocar no laudo ali. Então, a abordagem de custo, por isso que ela é muito mais próxima do contábil, que ela vai realmente ter como fonte de informações a própria DRE. Né? Ela que vai trazer essas informações sobre quanto eu estou gastando com publicidade e propaganda. Pouca gente faz esse tipo de trabalho, mas pouca gente, eu acho que conhece Então. a questão de avaliar, o franqueador, avaliar só a marca. E é uma perda pro franqueador, porque na hora que faz um M&A, na hora que vai vender ou na hora que vai trazer dinheiro, né, de um investidor, você fazer uma avaliação separada, você agrega muito mais. Exatamente. Imagina o seguinte, você vai avaliar uma empresa que ela tem um EBITDA muito pequeno ali, um EBITDA que não tem um peso muito grande em termos de margem. A empresa não tem margem, então a avaliação dela não vai ser muita coisa. Ela não tem ativo, por exemplo, ela não tem maquinário, não tem imóvel, a margem é apertada. O que que ela tem? Às vezes ela tem uma patente de um software com IA, uma marca registrada que já está nos pontos de venda. Então, muitas vezes são os intangíveis que vão ter valor de mercado. E aí você ter uma avaliação própria para eles é o que vai fazer a diferença, às vezes, de um laudo que você vai fazer lá, da avaliação como um todo, que é uma avaliação muito mais operacional, né? Olhando para a EBITDA mesmo que Não, e eu fico vendo, necessariamente né? para a marca. Às vezes quando um grupo, que tem um grupo, né, de marcas franqueadoras, né, de marcas, ele vai avaliar, por onde ele começa? Não, me interessa aquela marca ali. Com base em quê? Em Me pontos de interessa venda? a marca, ponto. E aí é um mito, e é um mito que é disseminado, e é só mito porque eu entendi agora o que é, tá? Que é assim, eu franqueadora, valho quantas lojas próprias eu tiver. É um erro. Nossa, lógico que é um erro. A gente sabe. Mas não tem qual é a avaliação. Por que eu não vou comprar? Será que é mais legal eu comprar a lupa ou por quê? Estou dando a lupa porque está aqui na minha frente. Lupa ou por quê? Como é que eu começo a fazer essa avaliação?
de qual marca. As duas têm o mesmo número de lojas. Eu não tenho esse estudo. Por ponto de exatamente. venda, é por míope. ponto, é míope. É isso que eu míope. tô querendo dizer. Exatamente isso que eu É tô querendo dizer. míope. É totalmente míope, porque de repente eu vou me dedicar a começar a fazer fechar um close, Vê né, número, quanto fechar um fatura, NDA com a quanto... Lupo, e tô perdendo uma oportunidade porque a Puqueira estava muito melhor. Tô dando exemplo, né, gente, não é Exatamente. de minha marca A e marca B. Agora, pô, mas será que eles, antes de começarem a assinar um NDA e começar a fazer, né, conhecer, eles têm essa noção? Eu acho que não. Muitas vezes não Eu sabe. acho que quem está vendendo deveria ter essa noção. É. Quem está comprando talvez tenha, né? Por quê? Porque para quem está comprando, para quem está colocando dinheiro, é melhor eu comprar por algo que eu estou vendo uma projeção de caixa, Né? Não, sim. né? Para quem está vendendo, acaba aceitando que, então eu tenho que ter um monte de loja Não, própria. e geralmente quem está vendendo é porque está mal das pernas, né? Não necessariamente. Eu acho que tem para todos os gostos e tamanhos. Eu acho que tem franqueador que nasce para vender. Ele nasce para ser Não. comprado. Isso. É. Ele nasce para ser comprado. Ele já se programa já tá na para ordem do quando que dia. ele vai sair. Então, tem para tudo. Agora. Hoje é tantos Às vezes, tipos, né? Eu acho que a gente uma crise tem. de sucessão pode gerar uma necessidade de fazer uma Sim. avaliação Isso, da uma marca crise de também. sucessão que está. É bem. E algumas marcas estão passando por isso agora, né? Existe essa. Que é uma questão no Brasil que é complicada, né? Passar para a geração seguinte, aí o que aconteceu com a Yoki, uma marca fortíssima, né? Precisou passar por um processo. Yoki? Que foi comprada pelo grupo americano General Mills, né? Então é um caso que realmente fizeram uma avaliação da marca, tudo mais. Era empresa fechada, né? No capital fechado, então não foi divulgado. Mas... E isso é tão engraçado, e é cultural, né? Porque você vê que lá na Itália não tem discussão. Os filhos vão assumir as coisas do pai. Não, é o tataravô que passou pro avô, que passou pro pai, e se não é o pai o avô, mas assim, um filho vai ficar. E se tem um filho só, ele não tem escolha. Ele vai continuar. É impressionante. E aí, sim, a empresa tem 200 anos. Não, e lá é assim, toda empresa que você vê está escrito, sei lá, aquela de chocolate Zanzi, Dal 1900, Dal 1890. Caramba. Para eles isso é tão importante, é tão forte, né? E é de geração para geração. Tem marcas que estão super antigas, que estão há mais de 150 anos, que é já a quinta geração que está lá. Imagina fazer uma avaliação de uma marca de 100 anos de idade. E tem muitas lá, muitas. Mas tem marca que se perde da dó, né? Sim, marcas que eu me lembro quando era criança que... Não, sumiram. A Papelaria Dux, eu me lembro que era uma super famosa, tinha franquia, era não tinha essas calungas da vida, era a Papelaria Dux, era, né, uma pena, né, que sumiu. E outras marcas que a gente tem vários exemplos, Pacalolo, que era uma marca super legal, mas aí foi opção dele mesmo de acabar. Mas tinha também a Pan de chocolate, acho que foi adquirida a Pan, também. É verdade, a Pan, né? Gente, são marcas que eram legais, né? E de repente sumiram. Evelyn. Vão sendo compradas. Evelyn. Lembra? Biscoito. Chocolate, eu acho. Tem uma de sabonete que é muito antiga e foi relançada. A Francis. A Casa Francis, que eles lançaram agora com perfume, tipo Granado, para concorrer com a Granado e com a Febo. É legal a loja, né? Eu acho que era uma marca dos anos 20. E tem uns perfumes bem gostosos. Tá lá aqui nos Jardins. Bem legal. Mas é isso, né? Eu acho que a gente... É importante. Eu acho que o que a gente quis trazer hoje aqui pro episódio é isso. As pessoas entenderem da importância hoje de você saber que existe isso, quanto vale a minha marca, como é importante. Olha, às vezes a gente fala, pô, quanto será que vale a nossa marca, né? A gente pensa nisso lá no escritório. 35 anos e tal. Mas sei lá, que marca de escritório é só o quê? É só o que tem de cliente de carteira? Será que é só isso? Né? Como é que a gente poderia avaliar quanto vale a marca? Né? A gente tem dúvida, né? Mesmo a gente sendo advogado, saber como é que... será que é uma marca mesmo? Será que... E a gente já viu que não é só pela carteira de clientes. Ele acabou de explicar isso pra gente. Exatamente. A gente tem outras avaliações, outras abordagens, que agora nós aprendemos a palavra certa. Tem uma questão... E se a fundadora morrer? Se a fundadora morrer... Pinheiro Neto é o exemplo. Marca aqui. Pinheiro Neto, quem morreu foi o Bermudes. Sérgio Bermudes morreu semana retrasada. Via o anúncio da morte dele. Então,
E vai continuar, com certeza. Né? Não tem. Ela se Marca com descola reputação, da com própria pessoa, né, credibilidade. da empresa. E tanto que, por exemplo, quando você faz a avaliação da marca, você tem que seguir também uma metodologia de avaliação da notoriedade dela. A notoriedade é muito importante também para você saber se aquela marca ela tem Mas capacidade de virar caixa. não é a marca notória. Isso, não é aquele conceito jurídico De lá marca notória da do marca INPI, notoriamente conhecida. É da Embora- notoriedade da marca. Essa notoriedade, inclusive nas avaliações, os avaliadores eles têm que seguir, eles seguem uma diretriz do INPI. É uma resolução, salvo engano, a resolução 121 de 2016. Posso estar Isso. enganado, mas é uma resolução Pode do estar enganado, INPI. Mas é uma enciclopédia. Que essa resolução, ela regula como que deve ser feita a análise da notoriedade de uma marca para se pedir o alto renome, aquela proteção especial das marcas, né? Então, as marcas em questão de notoriedade, você tem níveis, né? As marcas de alto renome são as marcas mais notórias que existem, e a lei dá uma proteção especial para elas, que é o quê? Elas são protegidas em todos os segmentos de mercado, não somente naquele segmento coberto pela classe A ou B. Então, a marca de alto renome é o objetivo de toda empresa. Toda empresa quer um dia ir lá, bater na porta do INPI e fazer um requerimento de declaração de marca de alto renome. Se ela fizer isso, durante o procedimento, ela precisa anexar um laudo que segue essa resolução, que é basicamente uma pesquisa de mercado que o empresário vai ter que fazer. Mas em diferentes essa não é pontos do Brasil. fácil, né? Essa não. Que aí é a nível nacional. Ele vai ter que provar que aquela marca conhecida e lembrada pelo público-alvo, não só pelo público-alvo dela, mas pelo mercado como um todo, em toda a região, em todo o território nacional. Isso é um procedimento também que se usa muito, só que são em grandes avaliações, na casa dos bilhões aí, né? Mas é interessante. É muito usado ainda em avaliações menores, porque aí você vai reduzir o tamanho da amostragem, você vai analisar o território que é o alvo da minha avaliação. E aí você pode colocar, por exemplo, no laudo, anexar ali uma pesquisa prévia, uma pesquisa com consumidores daquele produto, com algumas perguntas-chave ali sobre a decisão de compra. E isso você vai colocando pesos, são fatores ali que você vai colocar, às vezes uma escala de 1 a 5 do quão notória aquela marca é para aquele público-alvo. E aí você consegue, com essa notoriedade também, colocar isso ali no valor intrínseco da marca. Então, geralmente, os avaliadores, eles olham para CPC 04, eles olham para essa resolução do INPI, que analisa a marca, notoriamente, marcas de alto renome, e todas essas informações são úteis para que ele consiga construir um laudo que vai servir para que o mercado, investidor, credor, né, consiga ver se de fato aquela avaliação é uma avaliação segura, se reflete a realidade em termos de valor de marca, né? Bom, só quero uma coisa. Qual seria a dica? Que a gente gosta sempre de acabar com as dicas aqui. Qual seria a dica que se daria hoje para quem tem um negócio? Fala, olha, cara, não esquece de olhar isso. Olha, a primeira coisa é registrar a marca, para ele poder ter o ativo como sendo dele, né? Ele poder falar, esse ativo é meu, eu sou o dono dessa marca aqui. Isso é a primeira coisa, né? É um pressuposto essencial para que um dia ele possa vender esse ativo, né? Então, acho que fazer o registro da maneira correta, cobrir as atividades econômicas, não só que ele está fazendo agora, mas a que ele pense em fazer no futuro de maneira estratégica. E depois trabalhar o marketing, trabalhar um posicionamento comercial, pensando em valor de mercado, pensar em vender o produto dele com propósito, que isso que vai trazer preço-prêmio para o produto no final do dia. E não ficar brigando por preço. Se você ficar brigando só por preço, sem pensar em propósito, vai ser muito difícil de você construir um preço-prêmio. E sem o preço-prêmio, que é aquela gordura que você vai projetar, a sua marca não vai valer tanto dinheiro. Aquela gordura tem que ter valor, né? Tem que ter valor. Muito bom. Exatamente. Nossa, muito bom. Ti, muito legal. Uma aula. Você vê, o Thiago está com a gente e a gente teve que fazer um podcast para aprender. Eu já sabia. Não sabia nada. Olha, as perguntas, olha. Nossa, ai, como ela é. Olha como ela é. Não sabia. Mas, Ti, obrigada, viu? Obrigada pela tua participação, pelo teu tempo. A gente sabe que você, né, cheio de trabalho aí, veio participar aqui com a gente, mas foi muito bom, foi uma aula, né? A gente gosta de trazer gente que dá aula, né, Thaís? A gente gosta. Mas olha, a gente agradece de coração aí, sucesso, vamos ver, né? Vamos trazer essas avaliações para o escritório, porque realmente eu acho que o que você falou é de uma importância aí para o varejo, e eu acho que a gente precisa começar a colocar mais holoforte nisso, né? Com certeza, se sensibilizar para esse tema. Sensibilizar para isso aí. Isso aí. Obrigada, viu, Thiago? Gente. Um abraço. Um abraço.